Há muito tempo atrás eu recebi uma pergunta: o que é o amor? Eu lembro que a minha resposta foi: o amor não existe, só passa de uma mera tentativa de reprodução de uma verdade muito maior. O amor é uma idealização e que nós tentamos reproduzir de uma maneira muito específica a partir de nossos próprios ideais. Afinal de contas, é como o mito da caverna. Nós só vemos reproduções de imagens daquilo que supostamente é tal idealização de algo muito maior. Eu lembro que, mesmo conseguindo dar essa resposta, me baseando em algo, eu lembro que depois de dar essa resposta, eu me senti bastante agoniado. Eu não concordo com essa minha resposta. Afinal, eu não acredito que o amor não existe. Na verdade, eu acho que ele existe sim, e está em todos nós. Porém, é muito complicada essa resposta. Mas o que caralhos isso tem a ver com o tema desse vídeo? Afinal de contas, esse vídeo é sobre um mangá. Um mangá até um tanto quanto controverso, mas o mangá da vez é Kanojo Okarishimasu. Kanojo Okarishimasu é um mangá que eu me surpreendi. Eu esperava um mangá típico de romance, uma comédia romântica típica nos moldes dos shounens, principalmente modernos, mas eu recebi um mangá muito mais especial do que eu esperava. Afinal de contas, eu diria até que a resposta para a minha pergunta anterior eu encontrei aqui. Vamos lá. A questão que eu quero trazer é: Kanojo Okarishimasu é um mangá sobre idealização. E como a idealização ao mesmo tempo é algo essencial de cada um de nós seres humanos, a idealização pode vir a ser algo problemático. Afinal de contas, muitas das vezes a idealização exacerbada de todos nós pode nos ser um problema, pois muitas das vezes nós criamos idealizações demais de ações, atitudes ou até mesmo de coisas que podem vir a acontecer ou que poderiam ter acontecido, que nós nos vemos muitas das vezes presos a universos próprios da nossa própria cabeça e não sabemos lidar com a própria realidade. Afinal de contas, Kanojo Okarishimasu é um mangá que lida com isso. Na narrativa, o protagonista Kazuya Kinoshita, ele busca uma namorada. Mesmo que de aluguel, é ela que vai trazer aquela figura idealizada do amor que ele tem. A mulher perfeita que não vai lhe deixar. Afinal de contas, o dinheiro paga. O dinheiro que ele possui, né, na realidade, pode vir a pagar e ele receber essa reprodução completamente ideal de o que é um amor, o que é uma namorada perfeita, a namorada que simplesmente vai concordar com tudo que você fala, a namorada que vai simplesmente falar tudo que você quer. Ele vê essa figura na Chizuru Mizuhara. Chizuru Mizuhara, inclusive, que faz parte da pura ideia de que isso tudo é uma idealização. Afinal de contas, o nome da personagem é Chizuru Ichinose. Ela criou a figura da namorada perfeita em Chizuru Mizuhara. Ela busca ser uma atriz que quer realmente reproduzir personagens para si. Então, no momento em que ela assume o trabalho de namorada de aluguel, ela se encontra basicamente nessa figura de que está podendo reproduzir personagens que são idealizados. Afinal de contas, um ator é aquele que muito vai reproduzir personagens. E personagens de ficção não são pessoas. Existe até um problema muito essencial nessa discussão. Personagens nunca foram pessoas. Personagens são apenas idealizações de pessoas. Não importa o quanto nós dissemos para um personagem de filme de terror que ele deveria ter feito tal ação, deveria ter feito tal outra ação. No final das contas, é muito esquisito até dizer: este personagem foi um recurso de roteiro. No fim, qualquer personagem da ficção é um recurso de roteiro. Tudo aquilo é parte de uma mentira que nos é contada, mas que muitas das vezes vem trazendo para nós algo muito maior. E isso que eu acho muito fascinante em Kanojo Okarishimasu. Muitas das vezes é citado como nós buscamos ideias como amor, um romance, às vezes até mesmo hobbies, para tapar o vazio que todos nós temos. Isso tudo faz parte de idealizações que nós mesmos criamos para nós. E
por mais que isso às vezes seja essencial para que não nos sentimos perdidos no mundo, a idealização pode ser um problema, pois no momento em que você se vê preso nela e não sabe lidar com a realidade direito, pode vir a ser problemático para si. Pois assim no mangá, Kazuya, por mais que ele seja um personagem muitas das vezes muito atencioso, um rapaz muito decidido, ele é problemático. Ele criou idealizações muito de si, muitas das vezes não só do que ele é, mas das pessoas. Ele espera que tudo haja de acordo com aquilo que ele planejou e muitas das vezes não acontece, então ele não sabe lidar. Então às vezes ele se desespera, ele faz ações completamente erradas, às vezes realmente problemáticas. O ponto do personagem do Kazuya é que ele não é uma pessoa perfeita. Muito pelo contrário até. Ele é um personagem muito, mas muito desgraçado. Eu não vejo problema nisso. Na verdade, se eu for ser bem sincero, ele é meu personagem favorito de todo o mangá. E quem sabe ele até seja o meu segundo protagonista favorito de todos os mangás. Mas é interessante que, como em muitas das vezes no mangá, ele cria essas coisas na sua mente porque ele só quer fugir da realidade. Existe, inclusive, uma das cenas mais essenciais que eu vejo isso acontecendo. No capítulo 16 do mangá, após uma viagem em Shimoda, o personagem ele recebe uma foto de sua ex-namorada. Nesse momento, Kazuya simplesmente decide se masturbar, criar fantasias sexuais daquela que ele idealizou como uma mulher perfeita. Mas ele não busca trazer em suas fantasias a pessoa que ela realmente é. Ele busca produzir aquilo que ele desejava que ela fosse. E no momento em que ele está se masturbando, o que ele sente de fato é aquilo que se sobressai nas suas fantasias é um verdadeiro sentimento de amor, um verdadeiro sentimento de afeição por Chizuru. Não por Mami, a sua ex-namorada, mas por Chizuru. Chizuru não precisa ser sexualizada em suas fantasias. Chizuru puramente é a pessoa que ele se apaixonou por ser quem é. E há posteriormente um callback muito interessante dessa cena no capítulo bastante polêmico, que é o capítulo 218. Nesse momento, Kazuya meio que compreende que Chizuru o rejeitou. Então ele decide supostamente deixar ela das suas fantasias. Ele decide que ele não vai mais ir atrás dela. Então ele decide fantasiá-la sexualmente como ele pensou em Mami. E é fascinante que constantemente você vê esse sentimento de que no mangá, essa reprodução de que não importa o quanto ele cria essas fantasias sexuais, ele não sente nada. No momento em que ele vê aquele sorriso, que realmente foi aquele que ele se apaixonou, ele realmente sente essa excitação que ele necessitava. Ele puramente chora. Ele vê Chizuru, ele busca ver Chizuru como qualquer personagem de pornô que ele consome. Kazuya muitas das vezes só consome essas coisas para reproduzir o seu onanismo, muitas das vezes só buscando realmente as figuras idealizadas que ele precisa. Ele só quer prazer. Mas em Chizuru ele não vê ela puramente como uma figura de prazer. Ele vê como uma figura que lhe traz muito mais do que o prazer. Ele traz afeição. Ele traz, quem sabe, o verdadeiro amor. E eu acho interessante essa cena que, no momento em que ele realmente se sente excitado, é um momento que ele chora, porque ele vê que ele é incapaz de ver Chizuru como puramente aquela figura idealizada sexual que ele buscou trazer. Ele vê Chizuru como uma pessoa que ele tá apaixonado de fato. E isso não se resume só ao Kazuya. Você vê personagens como, por exemplo, a Chizuru, que tá tentando entrar demais na carreira de atriz, mas muitas das vezes tá tão presa à questão de atuar e criar personagens que às vezes ela cria personagens e máscaras para si nas suas próprias relações interpessoais. Às vezes, quem sabe, ela não consegue reproduzir os sentimentos dela de fato porque ela está muito presa a uma figura idealizada da Chizuru Ichinoze que ela deve ser. Em contrapartida, Chizuru Mizuhara deve ser uma outro tipo de pessoa. Enquanto ela não vê que, no final das contas, não importa o quanto a gente tente, nós ainda vamos reproduzir uma parte de nós naquilo que nós idealizamos.
Então é muito fascinante que não importa o quanto ela tente dizer que será que realmente o Kazuya está apaixonado pela Chizuru Ichinose e não pela Chizuru Mizuhara, parte da Mizuhara é parte de quem a Ichinose é. Eu acho isso fascinante. Uma outra personagem que é bastante interessante nesse tópico é a Haruka. A Haruka, ela é uma garota que tem um problema de coração e que não consegue ter excitações de fato. Ela está sempre buscando coisas que lhe excitem para ver que o coração que normalmente dela, o coração que normalmente não bate como o comum dela, traga essa tal excitação e que ela se sinta mais humana como qualquer outro. Então, muitas das vezes as decisões e ações da Ruka, elas muitas das vezes são muito esquisitas, elas são muito abruptas, como por exemplo, pedir para que o Kazuya entre numa situação onde claramente ele vai ficar meio excitado sexualmente, mas para ela não importa o que para ele esteja sentindo essa questão meio sexual. O que é interessante é que pela primeira vez ela está sentindo sentimentos que muitas das vezes as pessoas falavam para ela, como excitação, felicidade extrema, a palpitação no coração, o coração bater mais forte. Ela não sabia sentir isso, e eu acho muito interessante que em um certo momento ela até diz que ela vê no Kazuya um cara completamente um otário, um cara que tem uma namorada e só sabe viver de idealizações de uma outra garota que quem sabe nem que é ele. E mesmo assim, é esse o cara que traz sentimentos pra ela. O amor pra ela é meio esquisito, porque ela conseguiu criar para si um namorado ideal, mas talvez pra ele não esteja confortável com essa situação. Então ela prefere criar uma ilusão de um amor até unilateral, onde só ela tá se sentindo bem, do que ver os sentimentos do próprio que ela diz amar. Então é muito fascinante isso. E no fim, é muito interessante como esse mangá lida com as idealizações. Por mais que elas sejam aquilo que nos prende e que pode vir nos fazer mal, as idealizações são aquilo que muitas das vezes nos são interessantes e que nos fazem ser vivos. Se não fosse por idealizações, talvez eu não criasse esse canal. É muito fascinante porque se não fosse pela idealização de algum dia eu poder falar de Bleach para os meus amigos, talvez esse canal nem existiria. Se não fosse por idealizações muito idiotas minhas, talvez coisas muito maiores na minha vida eu não teria atingido. E eu simplesmente só acho isso fascinante. Eu acho interessante que, por mais que eu tenha dito no passado de que o amor é puramente uma mera tentativa de reprodução de o que é essa ideia muito maior, hoje em dia eu consigo perceber que, bem, o amor é algo que se reproduz para qualquer pessoa de maneira completamente diferente. Você pode muitas das vezes ter uma pessoa que ama tanto algum objeto material, no mesmo quanto uma pessoa ama sua mãe. Ao mesmo tempo que você pode ter uma pessoa que ama sua irmã, você tem uma pessoa que pode amar a sua avó, do mesmo tanto que a outra pessoa ama sua irmã. O amor, a afeição, o desejo são ideias muito grandes, difíceis de se compreender e que muitas das vezes podem não ser tanto problemáticas, mas ainda assim podem ser libertadoras. Não importa o quanto a idealização pode parecer problemática. É importante que nós buscamos entender algo muito maior por detrás de uma ideia muito difícil de se entender. Bom, é isso. Um grande abraço e tchau.